tá? Boa noite. Meu nome é Lucas e quero contar uma coisa que aconteceu comigo há 12 anos. Nunca fui de acreditar em histórias de terror. Sabe como é, né? Aquela coisa de assombração, lobisomem, bruxa. Sempre achei que era só invenção para assustar criança ou animar festa de fogueira. Mas naquela noite de 2013, eu e meus amigos vimos algo que nunca mais conseguimos esquecer. Algo real. Algo que nos assombra até hoje. Era um sábado de julho. O frio cortante fazia a gente se encolher nos casacos enquanto caminhávamos pela estrada de terra que levava até a casa do Vitor. Ele morava numa chácara afastada da cidade, cercada por mato por todos os lados. O lugar era perfeito para reunir a galera, fazer churrasco e contar histórias até tarde. E foi exatamente isso que planejamos naquela noite. Eu, Vitor, Caio e Diego passamos o dia jogando videogame e rindo de besteiras. Quando o sol começou a sumir no horizonte, resolvemos acender a fogueira no quintal. O cheiro de lenha queimada misturado com o frio da noite dava um clima perfeito para histórias assustadoras. Foi o Diego quem começou. Ele falava sobre lendas da região, sobre fazendeiros que sumiram sem deixar vestígios, pegadas enormes encontradas no chão e uivos misteriosos vindos da floresta. A gente ria, tentando fingir que não estávamos impressionados. Mas lá no fundo, cada estalo da fogueira nos fazia arrepiar. Então, veio o primeiro uivo, longe, mas alto o suficiente para nos calar na mesma hora. Nossos olhos se encontraram e o riso morreu nos lábios. Deve ser um cachorro, tentei dizer, mas minha voz soou fraca. Um cachorro, Lucas? No meio do mato desse jeito? Caio rebateu nervoso. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, o segundo uivo veio, mais perto e diferente. Era longo, profundo, como se rasgasse o ar ao nosso redor. O som parecia carregar algo primitivo, algo que nossos instintos reconheciam como perigo. Melhor a gente entrar, Vitor sugeriu, se levantando apressado. Não discutimos. Pegamos as lanternas e entramos na casa. O Vitor trancou a porta e eu fui até a janela tentando enxergar alguma coisa lá fora. A escuridão era quase total, mas a fogueira ainda iluminava o quintal, lançando sombras estranhas nas árvores. Foi então que o Diego sussurrou: "Tem algo ali?" Ele apontava para além da cerca, onde a mata densa começava. Estreitei os olhos e então eu vi. Primeiro, só um par de olhos brilhantes, refletindo a luz da fogueira. Depois, a forma surgiu, alta, peluda, ombros largos, membros longos e mãos... Mãos não. Garras. Aquilo era alto, 2 metros no máximo. Aquela coisa só podia ser o lobisomem. Meu coração disparou. A criatura se movia lentamente, observando a casa, os olhos fixos em nós. A respiração era pesada, como um rosnado, abafado. Quando ele deu o primeiro passo para a frente, o som de gravetos quebrando debaixo de suas patas nos fez recuar instintivamente. "Tranca tudo!" Caio gritou. Corremos pela casa, trancando portas e janelas. O Vitor pegou uma faca na cozinha, como se aquilo fosse nos proteger de uma coisa daquele tamanho. O Diego tremia e segurava o celular, mas não havia sinal. Estávamos completamente isolados. Do lado de fora, ouvimos passos, lentos, arrastados. O peso da coisa fazia o assoalho da varanda ranger. Então veio o som mais assustador de todos, a maçaneta girando. Ele queria entrar. Meu corpo congelou. Sabíamos que a porta estava trancada. Mas e as janelas? E se ele conseguisse arrombar? Um baque forte fez a madeira estremecer, depois outro e outro. Ele estava testando a resistência da porta. Caio soluçava de medo. Vitor segurava a faca com as mãos tremendo. Diego rezava baixo. E eu só conseguia pensar que aquela coisa não era humana, nem animal. Era algo que não deveria existir. O tempo pareceu se arrastar. O lobisomem continuou tentando entrar por alguns minutos que pareceram horas. Mas então, do nada, parou. O silêncio foi pior. Não sabíamos se ele tinha ido embora ou se só estava esperando a gente cometer um erro. Ficamos ali, imóveis, até que o sol começou a nascer. Só então tivemos coragem de abrir a porta.
Não havia sinal dele, mas havia pegadas. Pegadas enormes que iam da porta até a floresta. A partir daquele dia, nunca mais duvidei de histórias de terror, porque eu vivi uma. Boa noite a todos, meu nome é Miguel, e hoje quero contar uma história que aconteceu comigo em 1981. Desde criança, eu ouvia as histórias sobre o lobisomem de Serra Negra. Diziam que ele vagava pelas matas fechadas da região, aparecendo apenas nas noites mais escuras atrás de alguém que pudesse ser sua próxima presa. Mas eu nunca acreditei nessas histórias, até que vivi meu próprio pesadelo naquela madrugada. Era uma noite abafada de outubro. Eu tinha 22 anos e morava em um pequeno sítio com meus pais e minha irmã mais nova. Como de costume, passei o dia ajudando no sítio e, ao cair da noite, fui até a cidade para encontrar alguns amigos. Serra Negra era um lugar tranquilo e eu não tinha motivo para temer nada. Voltei para casa tarde, por volta da meia-noite. A estrada de terra era longa e cercada por árvores altas que formavam túneis sombrios sob a luz fraca da lua. Eu pedalava minha bicicleta devagar, aproveitando o silêncio da noite, quando ouvi algo estranho. No início, pensei que fosse o vento balançando os galhos, mas logo percebi que havia algo mais. Passos, pesados e ritmados, acompanhando meu ritmo. Meu coração disparou. Olhei para trás, mas só vi escuridão. Apressei a pedalada, tentando ignorar o medo crescente, mas os passos também aceleraram. Foi quando ouvi o primeiro rosnado, grave, gutural, vindo de algum ponto à minha esquerda. Meu corpo gelou. Não era um cachorro, não era um homem. Era algo diferente. Tentei manter a calma, mas o pânico começou a tomar conta de mim. Os passos agora eram uma corrida, e então eu o vi. Saindo das sombras, uma criatura colossal saltou sobre a estrada, bloqueando meu caminho. Seu corpo era coberto de pelos negros e desgrenhados. Os olhos brilhavam como brasas, e a boca estava cheia de dentes enormes e afiados. Suas garras, compridas como navalhas, reluziam sob a luz da lua. Aquilo, sem dúvidas, era o tal lobisomem. O medo foi tanto que eu gritei. Me virei bruscamente e comecei a pedalar como nunca antes. Mas o lobisomem veio atrás de mim. Ele corria em 4 patas. Depois se erguia em 2. Sua velocidade era absurda. Eu sentia seu bafo quente se aproximando. Sua presença sufocante, logo atrás de mim. Meu destino era a ponte sobre o riacho. Ele era fundo, então eu tive a ideia de me jogar nele. Diziam que lobisomens não entram na água, pois suas pernas ou patas são desproporcionais. Porém, aí é que estava. Se eu conseguisse chegar lá, talvez tivesse uma chance. Mas só se eu conseguisse. Minhas pernas ardiam, o medo pulsava no meu peito e o monstro estava quase me alcançando. Mas, quando ele deu um salto para me pegar, a roda da bicicleta afundou num buraco. Eu fui arremessado para frente, rolando pelo chão com violência. O lobisomem soltou um uivo ensurdecedor. Tentei me levantar, mas minha perna doía. Provavelmente torci o tornozelo. A criatura avançou, lentamente, saboreando meu desespero. Seus olhos vermelhos se fixaram nos meus. Eu soube naquele instante que ia morrer. Foi quando um tiro ecoou pela floresta. O lobisomem rugiu e recuou. Outro tiro. Meu pai surgiu correndo da escuridão, segurando sua velha espingarda. "Corre, Miguel!" Ele gritou. Juntei forças e me arrastei para perto dele. Meu pai disparou novamente e a criatura soltou um uivo de dor antes de sumir nas sombras da mata. O tiro deve ter acertado nele em um ponto, mas não sei onde. Ajudado por meu pai, consegui chegar em casa. Minha mãe chorava, minha irmã estava apavorada. Trancamos todas as portas e janelas, enquanto os cachorros latiam enlouquecidos do lado de fora. Na manhã seguinte, encontramos pegadas enormes no chão, marcas de garras nas árvores e manchas de sangue na estrada. Mas ninguém ousou seguir o rastro. Desde aquela noite, nunca mais desacreditei das histórias sobre o lobisomem de Serra Negra. E toda vez que a lua cheia surge no céu, eu lembro daquele olhar faminto e da certeza de que, se meu pai não tivesse aparecido, eu não estaria aqui para contar essa história. Temos que tomar muito cuidado,
Às vezes, o que achamos não existir pode estar muito perto de aparecer bem na nossa frente, e isso pode acabar gerando uma tragédia. Por isso, nunca esqueça e sempre lembre-se. Boa noite. Meu nome é Lucas e quero contar uma coisa que aconteceu comigo há 12 anos. Nunca fui de acreditar em histórias de terror. Sabe como é, né? Aquela coisa de assombração, lobisomem, bruxa. Sempre achei que era só invenção para assustar criança ou animar festa de fogueira. Mas naquela noite de 2013, eu e meus amigos vimos algo que nunca mais conseguimos esquecer. Algo real. Algo que nos assombra até hoje. Era um sábado de julho. O frio cortante fazia a gente se encolher nos casacos enquanto caminhávamos pela estrada de terra que levava até a casa do Vitor. Ele morava numa chácara afastada da cidade, cercada por mato por todos os lados. O lugar era perfeito para reunir a galera, fazer churrasco e contar histórias até tarde. E foi exatamente isso que planejamos naquela noite. Eu, Vitor, Caio e Diego passamos o dia jogando videogame e rindo de besteiras. Quando o sol começou a sumir no horizonte, resolvemos acender a fogueira no quintal. O cheiro de lenha queimada misturado com o frio da noite dava um clima perfeito para histórias assustadoras. Foi o Diego quem começou. Ele falava sobre lendas da região, sobre fazendeiros que sumiram sem deixar vestígios, pegadas enormes encontradas no chão e uivos misteriosos vindos da floresta. A gente ria, tentando fingir que não estávamos impressionados. Mas lá no fundo, cada estalo da fogueira nos fazia arrepiar. Então, veio o primeiro uivo, longe, mas alto o suficiente para nos calar na mesma hora. Nossos olhos se encontraram e o riso morreu nos lábios. Deve ser um cachorro, tentei dizer, mas minha voz soou fraca. Um cachorro, Lucas? No meio do mato desse jeito? Caio rebateu nervoso. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, o segundo uivo veio, mais perto. E diferente. Era longo, profundo, como se rasgasse o ar ao nosso redor. O som parecia carregar algo primitivo, algo que nossos instintos reconheciam como perigo. Melhor a gente entrar, Vitor sugeriu, se levantando apressado. Não discutimos. Pegamos as lanternas e entramos na casa. O Vitor trancou a porta e eu fui até a janela tentando enxergar alguma coisa lá fora. A escuridão era quase total, mas a fogueira ainda iluminava o quintal, lançando sombras estranhas nas árvores. Foi então que o Diego sussurrou: "Tem algo ali?" Ele apontava para além da cerca, onde a mata densa começava. Estreitei os olhos e então eu vi. Primeiro, só um par de olhos brilhantes, refletindo a luz da fogueira. Depois, a forma surgiu, alta, peluda, ombros largos, membros longos e mãos... Mãos não. Garras. Aquilo era alto, 2 metros no máximo. Aquela coisa só podia ser o lobisomem. Meu coração disparou. A criatura se movia lentamente, observando a casa, os olhos fixos em nós. A respiração era pesada, como um rosnado, abafado. Quando ele deu o primeiro passo para a frente, o som de gravetos quebrando debaixo de suas patas nos fez recuar instintivamente. "Tranca tudo!" Caio gritou. Corremos pela casa, trancando portas e janelas. O Vitor pegou uma faca na cozinha, como se aquilo fosse nos proteger de uma coisa daquele tamanho. O Diego tremia e segurava o celular, mas não havia sinal. Estávamos completamente isolados. Do lado de fora, ouvimos passos, lentos, arrastados. O peso da coisa fazia o assoalho da varanda ranger. Então veio o som mais assustador de todos, a maçaneta girando. Ele queria entrar. Meu corpo congelou. Sabíamos que a porta estava trancada. Mas e as janelas? E se ele conseguisse arrombar? Um baque forte fez a madeira estremecer, depois outro e outro. Ele estava testando a resistência da porta. Caio soluçava de medo. Vitor segurava a faca com as mãos tremendo. Diego rezava baixo. E eu só conseguia pensar que aquela coisa não era humana, nem animal. Era algo que não deveria existir. O tempo pareceu se arrastar. O lobisomem continuou tentando entrar por alguns minutos que pareceram horas. Mas então, do nada, parou. O silêncio foi pior. Não sabíamos se ele tinha ido embora ou se só estava esperando a gente cometer um erro.
Ficamos ali, imóveis, até que o sol começou a nascer. Só então tivemos coragem de abrir a porta. Não havia sinal dele, mas havia pegadas. Pegadas enormes que iam da porta até a floresta. A partir daquele dia, nunca mais duvidei de histórias de terror, porque eu vivi uma. Boa noite a todos, meu nome é Miguel, e hoje quero contar uma história que aconteceu comigo em 1981. Desde criança, eu ouvia as histórias sobre o lobisomem de Serra Negra. Diziam que ele vagava pelas matas fechadas da região, aparecendo apenas nas noites mais escuras atrás de alguém que pudesse ser sua próxima presa. Mas eu nunca acreditei nessas histórias, até que vivi meu próprio pesadelo naquela madrugada. Era uma noite abafada de outubro. Eu tinha 22 anos e morava em um pequeno sítio com meus pais e minha irmã mais nova. Como de costume, passei o dia ajudando no sítio e, ao cair da noite, fui até a cidade para encontrar alguns amigos. Serra Negra era um lugar tranquilo e eu não tinha motivo para temer nada. Voltei para casa tarde, por volta da meia-noite. A estrada de terra era longa e cercada por árvores altas, que formavam túneis sombrios sob a luz fraca da lua. Eu pedalava minha bicicleta devagar, aproveitando o silêncio da noite, quando ouvi algo estranho. No início, pensei que fosse o vento balançando os galhos, mas logo percebi que havia algo mais. Passos, pesados e ritmados, acompanhando meu ritmo. Meu coração disparou. Olhei para trás, mas só vi escuridão. Apressei a pedalada, tentando ignorar o medo crescente. Mas os passos também aceleraram. Foi quando ouvi o primeiro rosnado, grave, gutural, vindo de algum ponto à minha esquerda. Meu corpo gelou. Não era um cachorro. Não era um homem. Era algo diferente. Tentei manter a calma, mas o pânico começou a tomar conta de mim. Os passos agora eram uma corrida, e então eu o vi. Saindo das sombras, uma criatura colossal saltou sobre a estrada, bloqueando meu caminho. Seu corpo era coberto de pelos negros e desgrenhados. Os olhos brilhavam como brasas, e a boca estava cheia de dentes enormes e afiados. Suas garras, compridas como navalhas, reluziam sob a luz da lua. Aquilo, sem dúvidas, era o tal lobisomem. O medo foi tanto que eu gritei. Me virei bruscamente e comecei a pedalar como nunca antes. Mas o lobisomem veio atrás de mim. Ele corria em 4 patas. Depois se erguia em 2. Sua velocidade era absurda. Eu sentia seu bafo quente se aproximando. Sua presença sufocante, logo atrás de mim. Meu destino era a ponte sobre o riacho. Ele era fundo, então eu tive a ideia de me jogar nele. Diziam que lobisomens não entram na água, pois suas pernas ou patas são desproporcionais. Porém, aí é que estava. Se eu conseguisse chegar lá, talvez tivesse uma chance. Mas só se eu conseguisse. Minhas pernas ardiam, o medo pulsava no meu peito e o monstro estava quase me alcançando. Mas, quando ele deu um salto para me pegar, a roda da bicicleta afundou num buraco. Eu fui arremessado para frente, rolando pelo chão com violência. O lobisomem soltou um uivo ensurdecedor. Tentei me levantar, mas minha perna doía. Provavelmente torci o tornozelo. A criatura avançou, lentamente, saboreando meu desespero. Seus olhos vermelhos se fixaram nos meus. Eu soube naquele instante que ia morrer. Foi quando um tiro ecoou pela floresta. O lobisomem rugiu e recuou. Outro tiro. Meu pai surgiu correndo da escuridão, segurando sua velha espingarda. "Corre, Miguel!" Ele gritou. Juntei forças e me arrastei para perto dele. Meu pai disparou novamente e a criatura soltou um uivo de dor antes de sumir nas sombras da mata. O tiro deve ter acertado nele em um ponto, mas não sei onde. Ajudado por meu pai, consegui chegar em casa. Minha mãe chorava, minha irmã estava apavorada. Trancamos todas as portas e janelas, enquanto os cachorros latiam enlouquecidos do lado de fora. Na manhã seguinte, encontramos pegadas enormes no chão, marcas de garras nas árvores e manchas de sangue na estrada. Mas ninguém ousou seguir o rastro. Desde aquela noite, nunca mais desacreditei das histórias sobre o lobisomem de Serra Negra. E toda vez que a lua cheia surge no céu, eu lembro daquele olhar faminto e da certeza de que, se meu pai não tivesse aparecido, eu não estaria aqui para contar essa história.
temos que tomar muito cuidado. Às vezes, o que achamos não existir pode estar muito perto de aparecer bem na nossa frente, e isso pode acabar gerando uma tragédia. Por isso, nunca esqueça e sempre lembre-se: há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.